O Evangelho segundo narrativa de Mateus, no seu capítulo 7, no seu verso 12, nos diz: Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Esse versículo está inserido no chamado ensino do Senhor Jesus, especialmente um dos maiores, que é o chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. O capítulo 7, ele é, assim como parte do capítulo 6, são aplicações, aquilo que o Senhor disse para os seus discípulos e também para todos os que são hoje discípulos do Senhor Jesus Cristo. Inserido nesse contexto aplicativo do Sermão do Monte, são quase as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo. Esse verso 12 também pode e é conhecido como uma espécie de regra áurea. E também ele é conhecido como uma lei chamada lei da reciprocidade, que está no centro dos relacionamentos. Aqueles que têm aberto seu coração para o Senhor Jesus Cristo, eles fazem parte do que o Senhor chamou o reino de Deus, ou o reino dos céus. E um dos quesitos para participar do reino de Deus está na circunstância dos relacionamentos. Muitas das vezes, e é comum, as pessoas terem dificuldades nessa questão dos relacionamentos. Às vezes acontece de um se indispor contra outra pessoa. E o Senhor Jesus está dizendo que nós devemos fazer aquilo que gostaria que fizessem para nós, para que haja um bom relacionamento. O Senhor Jesus Cristo, no seu contexto desse verso 12, estava falando a respeito da bondade de Deus, da necessidade de pedir, de buscar e de bater, da insistência com relação à oração. E o Senhor Jesus Cristo, ele faz uma analogia com um pai do mundo, um pai terreno. Ele diz no verso 9: E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? São situações que nenhum pai, no seu bom juízo, vai fazer esse tipo de atitude para o seu filho. E o Senhor Jesus conclui dizendo: Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens
aos que lhe pedirem. Aqui o Senhor coloca nessa expressão, vós que sois maus. O Senhor fala da chamada pecaminosidade geral da humanidade. Então, mesmo aqueles que chamam a Deus de Pai, são tidos como maus. E o Senhor Jesus fala que o vosso Pai, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Essas boas coisas são dádivas do Pai, são as coisas que o Senhor Jesus tinha descrito neste Sermão do Monte como necessárias para os seus discípulos. Poderíamos citar a retidão, a sinceridade, a pureza, a humildade, a sabedoria. E os que conhecem as suas próprias necessidades, eles vão pedir a Deus por elas. Por isso o Senhor fala, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Dessa maneira, essa deve ser a nossa atitude. E o Senhor Jesus Cristo, ele, usando dessa palavra, um paralelo, nós podemos encontrar no livro de Lucas, no seu capítulo 11, verso 13, quando o Senhor fala o mesmo assunto, ele diz, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então o Senhor Deus, ele nos dá a maior dádiva de todas, que é o Espírito Santo, para que nós possamos então cumprir com essa regra áurea que o Senhor deixou registrado no seu chamado Sermão do Monte. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós. Então esta é um cumprimento da lei e dos profetas. O Senhor coloca esse quesito do relacionamento, essa regra áurea, numa proporção da lei e dos profetas. Essa é a chamada regra de ouro que o Senhor Jesus coloca para os seus discípulos. E nós podemos passar por várias circunstâncias onde nós somos provados diariamente. Por exemplo, quando estamos dirigindo, um motorista descuidado pode atingir o nosso carro. Então nós precisamos dirigir cuidadosamente. Muitas das vezes queremos que uma mão possa nos ajudar num tempo de necessidade. E nós também precisamos ajudar os outros em suas necessidades. Muitas das vezes, no trabalho, nós não gostamos de sermos
oprimidos. Mas, às vezes, uma pessoa que tem o cargo de patrão, de chefe, ela oprime os seus empregados. Daí, essa lei do reino, ela seria algo tão importante para o mundo que nós vivemos, que não haveria necessidade de guerra e nem de prisões, porque os problemas seriam de fácil solução. Logo, os encargos do governo seriam reduzidos e as atividades produtivas de todos os povos aumentariam. Daí o Senhor dizer essa importante regra nos relacionamentos. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós. E dessa maneira, isso é o fundamento do reino para todos os chamados relacionamentos sociais. E nós encontramos na palavra do Senhor várias vezes esse ensino sendo registrado. Em Mateus capítulo 22, verso 40, o Senhor fala a respeito do grande mandamento de amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E depois, na sequência, o Senhor diz, amará o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, algo que estava em vigor agora é colocado dessa maneira: o amar a Deus e amar ao próximo. Em Lucas capítulo 6, verso 31, o Senhor diz, e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Então são várias recomendações que a palavra do Senhor nos orienta a respeito dessa lei da reciprocidade no reino dos céus. Romanos capítulo 13, verso 8, diz o apóstolo, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. E também no seu verso 10, o apóstolo Paulo diz, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E Paulo vai repetir a mesma coisa no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 14, e mais em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, o Senhor, que dá essa dádiva principal, que é o Espírito Santo de Deus, dá aos homens, ele vai fazer uma transformação no interior da pessoa, uma transformação espiritual, mas também vai fazer uma transformação moral, para que a pessoa possa expressar este amor na pureza do seu coração, numa consciência pura e numa fé sem hipocrisia, como diz aqui esse verso 5 de 1 Timóteo 1. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Essas eram as características que o Senhor Jesus,
quando esteve neste mundo, ele orientou os seus discípulos para que tivessem esse tipo de comportamento. Para isso ele deixou o Espírito Santo do Senhor. E talvez você, prezado ouvinte, esteja passando por alguma situação de relacionamento neste momento. Talvez você esteja indisposto com alguma pessoa, às vezes uma pessoa da sua família, às vezes uma pessoa que é vizinha, às vezes uma pessoa que é um colega da sua profissão, às vezes um relacionamento com alguém, algum irmão, irmã na igreja, mas saiba o que o Senhor Jesus deixou nesse verso 12 do seu capítulo 7 de Mateus. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós. Que você possa compreender e assim abrir o seu coração e ter um bom relacionamento no reino dos céus, para que o reino de Deus seja estabelecido aqui na terra. Esse é o desejo do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. Vamos orar. Senhor, que a tua graça continue a operar no meio do teu povo, através de relacionamentos que sejam relacionamentos bons, relacionamentos que sejam regados com o teu Santo Espírito, colocando esse bálsamo, esse óleo, essa pureza que vem dos altos céus, para que os corações tenham bons relacionamentos, especialmente no meio do teu povo, Senhor, para que os homens aí fora possam ver essa virtude e também chegarem ao conhecimento da verdade. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.